Quero que vocês parem agora e pensem numa coisa só. Pense nessa frase que está aqui, ó. Você pode explicar por que alguém que criou o universo precisaria de 10% do teu salário? Coloque aí nos comentários. Aí aparece o Bananinha, pedindo que o papai dele fique bom. Para tudo, com um cartaz lá em Nova York. É lógico que isso aí é uma IA, né? É uma fake news. Na realidade, essa é uma imagem de inteligência artificial. Mas vamos ver o pedido assim. Meu pai matou 705 mil brasileiros na Covid. Manda uma palavra de consolo para ele. Manda aí, vai. O mundo aqui dá voltas pra caramba, né? Nesse Brasil varonil. Sérgio Moro chega ao PL. Relembre as brigas com a família Bolsonaro. E agora estão de beijos e abraços. Política! Veja quando ele saiu do governo do Bolsonaro, o que ele falava. Vamos relembrar isso. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar... Até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, pro país ela é um desastre. Não era nem pra ele falar isso, né? Não tinha que ter exceção. Para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. Bom, agora vejam esse vídeo aqui. Olha que legal. Vamos lá ver. Costa Neto. Mas hoje, por exemplo, um dos caras que manda no governo é o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então ele pegou os caras que estavam com o Lula e tá tudo com ele hoje. Sim. E o cara vem falar que é contra a corrupção. Olha, pessoal, uma grande alegria estar aqui com o meu amigo Sérgio Moro, que é o nosso pré-candidato a governador do Paraná, uma pessoa que compartilha das mesmas pautas, entende o momento que o Brasil passa, e para a gente botar de pé o nosso projeto de resgate do país e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade, o Moro está alinhado com a gente. Moro, tamo junto, conta com a gente, tá? Vamos mudar esse país. É o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Que hoje quem manda no governo Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto. Esse aqui tem demonstrado ser um cristão, um verdadeiro pastor, né? Um cara que fala a verdade, que procura agir dentro da verdade. Escuta só a respeito dos aumentos do combustível, o que ele vai falar aqui. O que aconteceu? O que está acontecendo com o aumento de preços nos postos de gasolina em todo o país? Na verdade, eles estão usando essa desculpa da guerra lá no Oriente. O responsável por esse aumento de preços não é a guerra. Até porque a Petrobras não aumentou os preços dos combustíveis na refinaria. Então por que os postos estão aumentando? Na verdade, o grande erro foi lá atrás, infelizmente, do governo Bolsonaro. Seu Paulo Guedes, posto Piranga. Quando o Paulo Guedes resolveu vender a BR Distribuidora, que eram postos que pertenciam à Petrobras, ele desequilibrou o mercado para o consumidor brasileiro. E por quê? Porque quando a Petrobras tinha a BR Distribuidora, ela equilibrava os preços, forçando com que o mercado privado não aumentasse os preços dos combustíveis da maneira e da forma e quanto queria. Até porque se ela mantinha os preços, né, baixos, se as outras aumentassem, o pessoal ia tudo querer comprar gasolina
BR Distribuidora, né? Porque estava com preço mais baixo. Então, ela segurava os preços ali, porque ela não aumentando, as outras também não aumentavam. Porque se a BR não aumentava o preço, por que as outras distribuidoras iriam aumentar? Iriam quebrar, porque só iríamos abastecer na BR Distribuidora. Quando o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro vendem a BR Distribuidora, aliás, por uma bagatela de preço abaixo do que valia o mercado, eles fazem com que haja esse desequilíbrio. O que nós estamos vendo é um verdadeiro cartel dos postos de gasolina em todo o país. Porque agora, infelizmente, nós não temos a BR Distribuidora para equilibrar o mercado. Esta é a verdade. E quando eu lhe falo a verdade, eu não estou defendendo nem o atual governo e muito menos sendo contra ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo. Apenas falando a verdade. E temos que bater palma, né? Falar a verdade, a pessoa tem que ser aplaudida, né? Ele é um pastor, um exemplo de pastor, um cristão, que está falando a verdade, está mostrando o que está acontecendo na verdade, sem tomar partido por A ou B. Agora, mudando de assunto, né? Essa guerra lá no Irã, esse porta-avião que está aí, é o SS Gerald Ford, né, da Marinha dos Estados Unidos, que, de ano de fabricação de 2017, esse porta-avião está com problemas sérios de entupimento no banheiro. Por que está acontecendo isso? Ele tem a capacidade de ficar fora da base por 6 meses. Ele já está há mais de 11 meses fora para manutenção. De 6 em 6 meses tem que ser feita manutenção em todo o sistema do navio, inclusive nesses sistemas de esgoto dos banheiros. Então, esse navio foi usado na costa da Venezuela, onde foi feita aquela operação para pegar o Maduro. Ele foi usado lá, em vez de retornar à base, foi deslocado para o Irã, para as costas ali do litoral do Irã, ali da Ásia, para dar apoio aéreo ali à guerra do Irã. Então ele já está há mais de 11 meses, extrapolando o tempo de manutenção dele, que é de 6 meses. Ele não pode ficar mais do que 6 meses em operação. Tem que retornar à base para poder fazer a manutenção e voltar. E os marinheiros lá dele estão pé da vida, porque já estão há mais de 6 meses longe de casa, longe das suas famílias, trabalhando ali em situações insalubres. Então está acontecendo isso aí com o porta-avião dos Estados Unidos, que está lá na costa do Irã, né? Nessa guerra aí que o Trump se meteu aí. Bom, enquanto isso, lá nos States, lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro deles lá, Donald Trump, aquele do chapéu amarelo, tá lá com aquela cara de esquisitão, recebendo lá a primeira-ministra do Japão, né? Que o nome dela é meio complicado. Vou ver se eu consigo falar aqui, ó. Sane Takaichi. Ele recebeu lá a primeira-ministra do Japão na Casa Oval da Casa Branca, né? No Salão Oval da Casa Branca. E durante o encontro com a primeira-ministra do Japão, nesta quinta-feira, dia 19, né? Na Casa Branca, Donald Trump surpreendeu com sua resposta a uma pergunta de uma repórter japonesa ao ser questionado por que não avisou seus aliados sobre seus planos para a guerra no Irã. Aí ele soltou aquela gafe dele, né? Que é natural do Trump, né? Aí o Donald Trump não deixou de ser Donald Trump, né? Ele tinha que falar alguma M para poder ser o Donald Trump. Vamos lá. I don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Caraca, surpresa do Japão, né? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Eles avisaram para bombardear Pearl Harbor? Okay? É o Bolsonaro deles, é o Bolsonaro deles, tá na cara lá, olha lá. Bom, e por falar nele, né, Moraes condiciona a decisão sobre domiciliar de Bolsonaro.
a perícia médica. Internado com broncopneumonia em Brasília, ex-presidente cumpre pena de 27 anos na Papudim. Defesa tenta nova flexibilização de regime após 4 negativas anteriores do Superior Tribunal Federal. Então, estão querendo, mas o Alexandre de Moraes está falando, se tiver uma perícia médica, uma perícia isenta, e comprovar mesmo que ele tem que ir para a prisão domiciliar, ele será, na minha opinião, não deveria. Um criminoso, senão pode abrir pressuposto para todos os criminosos do Brasil todo, todos eles serem libertados, aqueles que estiverem doentes, para ir para casa. Porque se ele foi, por que os outros não podem ser? Por que o Zezinho ali, que roubou uma joalheria, né, levou joias para casa, por que o Zezinho não pode, tá com pneumonia, não pode ir para casa também? Por que o Bolsonaro pode e o Zezinho não pode? Né? Responde aí. Por falar em joias, né? O Zezinho das joias, agora veio aqui, caso das joias. Moraes trava arquivamento e ordena que PGR analise provas de celulares de Walsef, né? Ministro do Superior Tribunal Federal exige manifestação da Procuradoria-Geral sobre perícia da Polícia Federal antes de decidir sobre encerramento do inquérito. Paulo Gonet defende arquivamento alegando lacuna legislativa sobre presentes presidenciais. Não foi bem o que aconteceu, né, seu Paulo Gonet, né? Gonet, né? Não foi presentes presidenciais. Aquilo foi um presente para o Estado brasileiro, né? Conforme na época se apurou. Né? Vamos ver aí, Moraes, se ele vai fazer alguma coisa aí para que possa fazer uma perícia, né, da Polícia Federal antes de decidir qualquer tipo de encerramento do inquérito. Torço para que seja apurado isso. Né? E por falar em bolsonaristas, né, o governador Cláudio Castro, grande amigo do Bolsonaro, né, da família do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, né, de todos os filhos dele, avalia renunciar até segunda-feira ao cargo de governador, né? Só que tem um porém, de acordo com a ficha limpa, né? A lei da ficha limpa, ele mesmo renunciando, né, não consegue se reeleger, não consegue ter a candidatura, fica inelegível, mesmo renunciando, porque o processo vai continuar e ele vai ficar inelegível. Aí ele pode entrar com uma liminar, aí fica aquela brincadeira, né? Ele pode entrar com uma liminar para conseguir se candidatar. Então isso ele está avaliando aí com a melhor saída para salvar a pele dele, né? Vejam só esse vídeo aqui. Tudo que ele fala aparece uma manchete aqui falando justamente o contrário. Vamos lá ver. Vamos ver. Ficou interessante isso aqui. Vamos lá. Vocês conhecem quem é Jair Messias Bolsonaro. E não vai ser um mentiroso de 9 dedos, nenhum traidor e ninguém que vai conseguir enganar o povo brasileiro como já fez no passado. E o ditado diz o seguinte, né? A política pode até perdoar. Olha o que está escrito. Flávio ataca Sérgio Moro. A política não perdoa traidor. Traição, mas não perdoa o traidor. E traidor é aquele que humilha uma mulher, que expõe. Ó, o Jornal Nacional mostra mensagens de Moro sobre o Superior Tribunal Federal. Não estou à venda. Carla Zambelli. Publicamente uma pessoa pensando no poder porque o convidou para ser o seu padrinho de casamento, Collor. Traidor é aquele que, por ação ou omissão... Aqui, Correio Brasiliense. Vão interferir. Ponto final. Disse Bolsonaro após reclamar da Polícia Federal. Interfere na Polícia Federal. Traidor, presidente Bolsonaro, é aquele que tenta colocar no governo pessoas que defendem o aborto. Bolsonaro já citou pílula de aborto como solução para controle da natalidade, quando era deputado. Traidor é aquele que não tomou as devidas providências para descobrir quem mandou matar Bolsonaro. E esse humilhado... Se é que teve alguma coisa, né, cara? Porque nunca vi uma facada na barriga, não sai sangue, né? Que está sendo capacitado e erguido por Deus. Está aqui hoje. Nossa frente. Pessoal, vocês sabem que existe uma direita brasileira hoje que foi constituída por conta da coragem de um homem que está aqui do meu lado. Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Olha, pessoal, uma grande alegria estar aqui com
Olha que alegria. O meu amigo Sérgio Moro, que é o nosso pré-candidato a governador no Paraná, uma pessoa que compartilha das mesmas pautas, entende o momento que o Brasil passa e que para a gente botar de pé o nosso projeto de resgate do país e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade, o Moro está alinhado com a gente. Moro, estamos juntos, conta com a gente aqui, tá? Vamos mudar esse país. Vamos mudar esse país, vamos lá. Valeu, deixa o like aí, se inscreva no canal. Vamos nessa.